Voltei, Instagram, voltei, me desculpem. Acabei esquecendo de silenciar o celular para não ter interrupções na imagem e no som. Vamos então continuar? Desculpa, Jaime. Agora o celular está silenciado, não vou ter nenhuma interrupção, tá? Então hoje eu vou falar como se livrar das crenças limitantes. Em primeiro lugar, a gente precisa entender então o que são crenças e o que são limitantes. Limitantes é um pouco mais fácil de entender, né? Mas e crenças? O que são essas crenças? Então hoje é a nossa quinta live de 51, tá? Já foram 4 lives, hoje é a quinta live, toda segunda-feira, 8 horas da noite no Brasil. A live no Instagram e no Facebook, tá? Então, o que esperar dessas lives? Sempre esperem aprender muito, aprender tudo aquilo que a gente não foi ensinado na educação com os nossos pais, na escola, até no trabalho. Oi, Sônia, bem-vinda. Tudo que a gente não aprendeu na nossa vida, você vai aprender nessa live, que são aqui desenvolvimento pessoal, cura emocional, desbloqueio, mudança de mentalidade. Então, são todas essas coisas que não são ensinadas na escola, nem nas faculdades, nem nos trabalhos. Muito bem, muito bom te ver aqui, Sônia, obrigada, viu? Vamos lá, obrigada pela sua audiência. Então, em primeiro lugar, o que são crenças? Então, crença é tudo aquilo, independente de religião, crença é todo aquele pensamento que nós aceitamos como verdade. E aí, existem 2 tipos de crenças. Então, nem tudo está perdido. Existem 2 tipos de crenças. As limitantes e as fortalecedoras. Então, que bom, nós temos 2 opções na vida. Então, qual é o meu objetivo aqui? Livrar-nos das crenças limitantes. Vamos aprender hoje como nos livrar dessas crenças que nos atrapalham, tudo aquilo que a gente acredita que é uma verdade e nos impede de crescer na vida. E na próxima segunda, nós vamos ampliar as crenças fortalecedoras. Então a gente vai tirar todo o lixo fora hoje, para a segunda que vem a gente trazer tudo que é bom e a gente ampliar a nossa mente, a gente se desbloquear na vida, tá bom? De onde vem essas crenças então? Olha só, da nossa criação. Não importa se foi os nossos pais que nos criaram, nossos avós, mas a gente passa durante a nossa vida por pais, avós, tios, todo mundo dá pitaco em educação de criança, né, gente? Tios, amigos, professores, quem vai pra creche, por exemplo. Meu primeiro filho foi pra creche com 6 meses de idade. Então, olha só, ele teve influência minha, do pai dele, da família minha, da família da mãe dele, e lá na creche, de tantas quantas cuidadoras passaram pela vida dele. E depois as professoras, e enfim. Então, todas essas pessoas, elas nos ensinam a agir de alguma maneira na vida. Diretamente ou indiretamente. Não é para fazer isso, não pode fazer isso, ou indiretamente é quando a gente ouve, por exemplo, a nossa mãe, ai, ó, menino, não presta, ou aquelas frases famosas, ruim com ele, pior sem ele. A pessoa não está te ensinando a fazer algo, mas indiretamente você está recebendo essas crenças limitantes. Então tem aquelas que nos foi ensinada, era o que a pessoa acreditava naquele momento e foi passada para nós. E tem aquelas que a gente só ouviu, só de ouvir a gente acreditou que aquilo era verdade. Sim, Jaime, dinheiro não dá em árvore é uma crença limitante? É uma das. Acabei de responder aqui, Jaime, sim, dinheiro não dá em árvore é uma das. Eu vou falar aqui uma lista para vocês. Existem milhares de crenças limitantes, mas eu fiz uma listinha ali das bem corriqueiras para vocês terem uma ideia de como a gente é cheio de crença limitante. E aí,
Essas crenças a gente arrasta durante a vida toda e elas se manifestam pelos nossos pensamentos, pelos nossos sentimentos e pelas nossas atitudes. Porque tudo, o mais importante para você conseguir se livrar das crenças limitantes e melhorar as suas crenças, crescer as crenças fortalecedoras, é você entender que tudo, absolutamente tudo, começa com um pensamento. Absolutamente tudo. A gente não age sem antes ter pensado que era aquilo que deveria ser feito ou não. Então, todo o bloqueio da nossa vida ou desbloqueio está no pensamento. Qual é a diferença entre nós e entre os famosos? Uma pessoa que ficou famosa, uma pessoa que foi, ou, por exemplo, o Ayrton Senna, que virou um ícone no Brasil, esses jogadores de futebol. Eu acho que 90% da população masculina do Brasil joga futebol. Mas quantos desses conseguem se destacar, chegar lá, como teve, eu nem vou lembrar mais, né? Cafu, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno. Eu sou dessa fase aí, dessa 95 pra cá. Dessa geração de jogadores. O que diferencia a pessoa ter sucesso na vida e a outra não? E todos eles, de histórias de muita pobreza, de limitação, de que não vai conseguir, tudo muito difícil. Nenhum deles eram filhos de papai, até onde eu sei. Nenhum deles. Se tiver algum jogador de futebol aí famoso, que nasceu em berço de ouro, me contem, porque eu acho que não tem. Eu acho que não tem. Então, o que diferencia? São as crenças. Então, essas pessoas, elas tiveram uma educação com mais crenças fortalecedoras do que limitantes. E isso ajudou elas a chegarem aonde a gente ainda não chegou. Mas eu estou aqui para isso. Eu estou aqui para isso. Começando em mim. Todos os temas de live que eu trago aqui são coisas que eu trabalhei e trabalho na minha vida. E eu vivo de dentro a transformação para poder trazer para vocês. Porque é real. É real. E eu posso dizer, porque eu vivi. E é sem fim. Never ending, tá? Não adianta você fazer só uma sessão, um mês ou um ano. É algo assim que você vai seguir subindo degraus e aí você não quer parar. Algumas pessoas são automotivadas ou autodidatas. Então, algumas pessoas vão fazer algumas sessões de coaching, vão aparar todas essas arestas que eu estou fazendo nessas lives com vocês. E elas vão seguir sozinha. Eu sou o tipo de pessoa que eu pego a coisa rápida. Outras pessoas não vão querer parar. Porque elas sempre vão querer, e agora qual é o próximo nível? E qual é o próximo nível? E qual é o próximo nível? Porque sempre há um próximo nível na vida, né? Se você quer se desenvolver na vida, se você quer ter uma vida feliz, uma vida plena, uma vida sem dor, até dor física, até dor de doença mesmo. Existem, para vocês terem uma ideia, hipnoterapia. A hipnoterapia ela é usada até para anestesia. Para as pessoas que são alérgicas a componentes de anestesia, gente, a hipnoterapia é usada como anestésico. Vocês não têm noção. Porque nós sentimos dor? Porque ela vem do nosso cérebro, como se fosse choque, gera um choque para o nosso corpo. É dor, dor, dor. É só ir lá então no cérebro e mudar essa informação para a pessoa não sentir a dor. É incrível, incrível. Mas hoje não estamos falando disso. Então essas crenças, qual é a diferença das pessoas que têm sucesso para as que não têm? As que tiveram sucesso na vida são as que tiveram mais crenças fortalecedoras do que limitantes. Porque a pessoa que tem um exemplo clássico, a pessoa que tem muita crença limitante, muita verdade que diz que ela não pode, é aquela pessoa que diz: eu nasci pobre, eu nasci no Brasil, eu não tive pai, minha mãe me maltratava, minha vida era difícil, ó vida, ó céus. Então é um poço de crenças limitantes. Já outra pessoa, como eu sou uma pessoa, gente, que eu não me conformava. Eu falava assim, mas por quê? Por que ainda não deu certo? Por que eu me esforço tanto e eu ainda não cheguei lá? Então eu sempre estava atrás do porquê. Existe um porquê. Existe um porquê. Então as pessoas curiosas como eu, aquelas pessoas que não se conformam, são aquelas que vão chegar lá.
E não importa o tempo. Para cada um de nós, é um tempo diferente. Eu penso, cara, eu só descobri aos 40, mas que bom que eu descobri aos 40. Tem pessoas que não vão descobrir nunca o potencial que elas têm. Não vão descobrir nunca qual é o dom delas. E olha, e o tempo vai passar para todo mundo igual. Então olha que maravilhoso, se você está aqui hoje, não pensa que está tarde. Ah, não, já passei tantos anos, e já fiz faculdade, eu fiz faculdade, eu trabalhei 13 anos com contabilidade, eu me achava a top, eu era realmente uma profissional boa. Mas estava muito aquém do que eu ainda sou capaz de desenvolver. Olha que incrível. Então teve uma fase na minha vida que a contabilidade era tudo assim. E me dava um bom retorno financeiro, não ficava desempregada. Mas, gente, existe mais. Existe uma infinidade. E trabalhar, especialmente para mim, trabalhar com pessoas, ver as pessoas se desenvolverem, ver as pessoas mudarem, mudar a mentalidade, mudar a forma de ver a vida, mudar de trabalho, mudar de rumo, mudar de rumo. É maravilhoso, é maravilhoso. Então é muito mais gratificante do que eu ficar trabalhando dentro de um escritório, lançando nota. É fácil demais aquele trabalho, e não me dava essa realização pessoal que a terapia e o coaching me dá. Obrigada, Sônia, pelo seu comentário, viu? Sempre me disseram que eu era guerreira, mas eu não me via. As pessoas sempre me disseram que eu era guerreira e eu me via como sofredora. Muita crença limitante, Sônia. Mas a diferença é que eu sempre me perguntava o porquê. O porquê não é diferente. E aí, quando você se pergunta o porquê, você vai atrás da resposta. Porque todo porquê separado tem um porquê junto, uma resposta, tá? Oi, Ademilson, bem-vindo. Oi, tia Glória, querida. Bom ver você aqui. Sempre bom, sempre fiel. Vou arrumar um troféu pra tia Glória. Tia Glória, mandar fazer uma taça, alguma coisa bem especial, porque você merece. Então, lembre-se sempre, isso é um segredo de ouro, tá? Tudo começa no pensamento. Tudo começa no pensamento. A gente começa a pensar, eu nasci pobre, eu nasci numa família dividida, eu sou filha sem pai, eu não conheci meu pai. Quantas pessoas não conheceram um pai na vida? Isso gera sentimento na pessoa. Sentimento de inferioridade, sentimento de incapacidade, sentimento... Aí vai levando pra baixo. E aí esse sentimento guia a pessoa pela vida. E aí ela não vai atrás de nada diferente ou nada grande pra realizar. Porque começou no pensamento dela. Olha que eu separei uma lista pra vocês. Olha, quantos vão se identificar. Não esqueçam de mandar essa live, gente. Compartilhem no Facebook, compartilhe aqui no Instagram, fazendo um grandíssimo favor. Se pode compartilhar para as pessoas, seus amigos aí no aviãozinho, ó. Manda para algumas pessoas. Exemplos de crenças limitantes. Não tenho mais idade para isso. Isso é muito comum. Tenho medo de falhar. Tem pessoas que não realizam pelo simples fato de ter medo de falhar. Sou assim, não consigo mudar. Como se fosse uma sentença na vida. Felicidade dura pouco. Então eu nem vou fazer, olha que grave isso. Eu nem vou fazer questão de ser feliz porque felicidade dura pouco. Olha o quanto isso limita uma pessoa na vida. Obrigada, Sônia, obrigada mesmo pelo carinho, viu? É preciso ter sorte para ter sucesso. Muita gente acredita que é preciso ter sorte para ter sucesso. Ai, que ele deu certo porque teve sorte. Tudo precisa ser perfeito. Tudo precisa ser perfeito. Existem pessoas que não evoluem na vida porque elas nunca acham que estão preparadas. Nunca acham que tá bom o suficiente. Então elas só planejam. Ficam esperando aquele momento perfeito. E não existe momento perfeito. Não existe. A vida é tentativas e acertos. Tentativas e acertos. Você só vai acertar se você tentar. E você pode errar também, mas você tem que tentar.
Se não tentar, nunca vai saber. Nasci pobre, vou morrer pobre. Eu não mereço. Muitas pessoas têm essa crença de não merecimento. Nunca terei o suficiente. Quanto maior a altura, já ouvi muito isso aqui, de gente da minha família. Quanto maior a altura, maior o tombo. Então, isso, quando você pensa isso, quanto maior a altura, maior o tombo, você está dizendo para si mesmo, eu não vou crescer muito na vida, porque se eu chegar lá no topo, eu vou cair feio. Você está se sentenciando, falando isso para você mesmo. As coisas nunca dão certo para mim. É muito difícil encontrar alguém que me mereça. Eu sempre fui um fardo para os meus pais. Eu não posso confiar em ninguém. Ai, quem nunca passou por essa fase? É preciso trabalhar duro para ter dinheiro. Eu não sei administrar o dinheiro. Eu não sou gastona. Eu não sei lidar com o dinheiro. Você tá dizendo todo dia que você não sabe, mas que se eu não sei algo, o que eu preciso fazer? Aprender. Olha a diferença. Olha como é fácil, relativamente fácil, você trocar uma crença limitante por uma fortalecedora. Eu não sei, mas eu vou aprender. Só que quando a pessoa fica, eu não sei, eu não posso, eu não mereço, ela já decidiu o assunto. Não existe, não cria-se possibilidade para uma história diferente. Não, tem muitos, hein? Olha aqui, não posso confiar em ninguém, eu não sei administrar, ruim com ele, pior sem ele. Se eu tivesse... Esse aqui foi minha por muitos anos. Se eu tivesse nascido em outra família, minha vida teria sido diferente. Por muitos anos. Hoje eu consigo rir da minha ignorância. Por muitos anos eu pensei, se eu tivesse nascido numa família diferente, a minha vida seria diferente. Isso é uma crença limitante, porque nesse momento, enquanto eu pensei assim, eu estava jogando a culpa para não crescer no pai que eu tive, na mãe que eu tive, nos lugares que eu morei, até nos meus relacionamentos. Olha, tudo começou pelo meu pai e a minha mãe que se separou, e depois isso, e depois isso, e depois nem os meus relacionamentos deram certo. Então tudo tinha origem nessa frase, que se eu tivesse nascido em outra família, a minha vida teria sido diferente. Por muitos anos da minha vida eu acreditei nisso. Hoje em dia eu respeito a minha história. Aconteceu o que tinha que acontecer na minha vida, eu não tenho controle. Quem escolhe onde que vai nascer? Quem escolhe qual é o espermatozoide que escolhe que vai ser o vencedor? Não existe. Então, quando a gente aceita isso, a gente cria possibilidades. Eu não tive livre-arbítrio daquelas situações, mas agora eu tenho. Já fazendo um gancho nessa situação, agora eu tenho. Então, agora, por exemplo, eu já não tenho essa urgência de me relacionar com ninguém. Existem pessoas que não ficam sozinhas. Não ficam. Termina um relacionamento, começa outro, termina um, começa mais outro, começa outro, se não der certo, tenta de novo. E hoje em dia, já fazem 5 anos que eu me separei do pai do meu filho. E hoje em dia, então, a minha prioridade tem sido eu mesmo. Trabalhar em mim, o autoconhecimento, me conhecer. Por que não deu certo? Eles tiveram a culpa, a parcela de culpa deles? Tiveram. Mas eu também tive. Eu também escolhi as pessoas erradas. Eu também me doei demais. Aqui no Instagram, lá nos destaques do Instagram, eu tenho uns stories que eu falei sobre constelação familiar. E tem um princípio da constelação familiar que fala sobre o equilíbrio, do dar e receber. Você nunca pode dar demais. E tem que haver um equilíbrio. Qual é esse equilíbrio? É você se cuidar de si, de se colocar em prioridade. Eu sempre achei que era egoísmo pensar em mim primeiro. Então eu me dava, eu me esvaziava pela outra pessoa. E aí quando o relacionamento não dava certo, gente, isso é torturante. Porque aí você fala, eu gastei a minha juventude, eu gastei a minha vida, eu gastei as minhas energias, eu gastei a minha força, eu fiz tudo. E não me sobrou nada. Então,
Por isso que muitas pessoas entram em depressão, por isso que muitas pessoas até cometem, né, suicídio, porque não conseguem lidar com a frustração de um relacionamento que não deu certo. Tem mais, tá? Tem mais aqui, ó, frases. Eu só fui de memória, mas eu sei que existem milhares. Eu não consigo, não há nada que possa ser feito. Isso não é pra mim. Não tenho tempo suficiente. Homem nenhum presta. Passei por essa também. Homem nenhum presta. Isso é impossível de realizar. Quando você diz pra si mesmo que é impossível, você já determinou. Oi, Maju, seja bem-vinda. Você já determinou ali que já não... você... como eu falo? Aniquilou qualquer possibilidade. Não existe possibilidade quando você usa o in. Eu, durante muito tempo também, eu era muito exigente comigo mesma. Então eu falava assim, eu exijo de mim ser muito boa, e ser muito perfeita, e ser muito amorosa, então que a outra pessoa tem que ser, ó, a minha altura. E aí, durante muito tempo, eu usei a palavra inaceitável. E aí eu parei há um ano de usar, tinha uma outra palavra, eu estava tentando lembrar, enquanto eu escrevia a live. Eu não consigo me lembrar agora, mas tinha o inaceitável, e tinha outra palavra que eu não consigo me lembrar, do tal do in. Quando você coloca inaceitável, cara, você já decidiu que isso aí não tem acordo, que você não vai nem pensar numa possibilidade. E o impossível é uma outra palavra que a gente não deveria usar na nossa vida. O nunca, eu parei de dizer também, nunca diga nunca. Nunca diga nunca, porque... Porque a vida gira, né, gente? A vida gira e a gente, às vezes, a vida não gira, ela capota e a gente acaba dizendo nunca e depois faz de novo. Então, o nunca é uma palavra também que a gente deveria tirar do nosso repertório. É só vigiar. São pequenos detalhes que fazem grande diferença. O impossível, o inaceitável, o nunca... Então pare de dizer essas palavras para si mesmo, que já vai ajudar um pouco, sabe? O que mais temos aqui? Não sou bom o suficiente. A grama do vizinho é mais verde. É tarde demais para tentar. O sucesso atrai gente falsa. Tem muita gente que fala isso. O sucesso atrai gente falsa. Então eu não quero ser bem-sucedido. E aí eu estou determinando que eu vou viver uma vidazinha mais ou menos, porque ali, pelo menos, eu não vou correr riscos. Não nasci para ser feliz. Se melhorar, estraga. Quem disse isso? Ai, quem criou essas... Eu queria descobrir quem criou se melhorar, estraga. Gente, na minha adolescência, eu fui criada com essa frase. Eu falei muitas vezes. Quantos de vocês falaram essa frase? Na vida. Se melhorar, estraga. Quem disse? Tem que melhorar, gente. Que isso? Se melhorar, estraga. É pra acabar. Dinheiro é sujo. É muito difícil ter dinheiro. Ser rico é pecado. Existem muitas pessoas com essa crença limitante que ser rico é pecado. Eu sou incapaz de emagrecer. Incapaz, a palavra, o tal do in. Lembra dos ins? Uma tarefa para vocês. Comecem a observar o que vocês falam e o que pensam, porque tudo começa no pensamento, lembra? Então, o in, vamos tirar as palavras do impossível, incapaz, inaceitável, nunca. Já vai treinando, porque aí você vai... Isso já é um passo para você construindo crenças fortalecedoras, que nós vamos aprender semana que vem. Vai ser maravilhoso, viu? Não percam. Venda é um dom. Existem muita gente acredita que venda é um dom. Isso é uma crença limitante. Então, para eu ganhar dinheiro, para eu ser bem-sucedido, eu tenho que saber vender. Ou eu vendo um produto, ou eu vendo o meu serviço, ou eu me vendo como pessoa. Olha, uma entrevista de emprego é uma venda. Eu sempre fui a uma entrevista de emprego como uma vendedora. Eu estou vendendo eu mesma. A la garantia sou eu.
La garantia sou eu. Eu me lembro uma vez, numa entrevista de emprego, eu estava pedindo um valor assim como se fosse uns R$ 300 a mais, a minha pretensão salarial. Era uns R$ 300 a mais do que a vaga. E a gente sempre vai na fé, né? De falar assim, chega lá, eles estão oferecendo pouco, mas eles vão ver meu potencial, o meu currículo, me ver em pessoa, porque tem essa também de você gostar da pessoa ou não. E eles podem aceitar. E eu nunca me esqueço. E a pessoa questionou, falou assim, nossa, mas a sua pretensão tá muito diferente e tal. E eu falei pra ela assim, mas eu garanto o meu serviço. Então, eu estava me vendendo ali. E eu garanto mesmo. Eu era uma funcionária, não era funcionária de ficar conversando, eu era uma máquina de trabalhar, eu era muito rápida e eficiente, eu fazia muito rápido e com pouca margem de erro. E aí eu me lembro que eu tive essa coragem de falar, eu garanto o meu serviço. E você tem 90 dias de contrato, se você achar que não vale, a gente pode, né, a pessoa tem um contrato de experiência, né? E eu fui contratada, para aquela vaga. Então, essa é uma crença também limitante, que vendas é um dom. Quando você acredita que vendas é um dom, você acha que é impossível, ao tal do impossível, é impossível você aprender a vender. E para você ser bem sucedido na vida, você tem que desenvolver habilidades de venda. Eu achava que venda era enganar as pessoas. A gente tem essas crenças, mas não. Se eu tenho convicção de que o que eu ofereço para a pessoa é uma transformação real, eu não tenho o mínimo medo de oferecer aquilo que eu estou oferecendo. E eu preciso oferecer aquilo, porque eu sou prestadora de serviços. Então, olha que... Entende? Então, aí você vai se desbloqueando, porque como que as pessoas vão ser meu cliente se eu não vender? Se eu não oferecer? E existem milhares de pessoas assim. Milhares. Então, viram quantas? Eu nem sei. Mais de 30. Não contei. Não pude contar. Mas eu sei que existem muitas outras. Então, a gente acredita nisso como uma verdade. Como uma verdade. Não tenho idade pra isso. Ai, tem que aprender agora a mexer no TikTok. Ai, meu Deus. Ai, TikTok agora é a moda do momento. Cada dia é um aplicativo novo. Eu nem passei pelo Snapchat. E esse Instagram aqui, ele é antigo, mas eu não sabia nem usar, comecei a usar agora. Gente, eu era de Facebook e agora eu tô aprendendo a usar no Instagram. E quando o WhatsApp? Eu só ouvia falar quando o WhatsApp ficou uma febre no Brasil. Eu falava assim, WhatsApp, o que é isso, WhatsApp? Hoje em dia, a gente usa o WhatsApp. Hoje em dia, pessoas idosas usam o WhatsApp, gente, para se comunicar. Então, não existe limitação de tempo, nem de características. Se há algo que você ainda não sabe, nada impede que você desenvolva. Hi, welcome. Hello, why welcome? I'm so sorry. I'm going live in Portuguese. I'm trying to help some people to grow on their beliefs. And so sorry if you speak English. Sorry about that. Então, gente, essas crenças, elas atrapalham todas as áreas da nossa vida. Todas. A área familiar, no nosso trabalho, no relacionamento amoroso, em desenvolvimento de vendas, por exemplo, dinheiro, sucesso, o seu momento atual. Se você está pensando com crenças limitantes, você está limitando o próximo passo na sua vida. Saúde, limita a nossa saúde também. Equilíbrio emocional. Eu cresci assim, eu nasci assim. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. Como a Gabriela, né? Famosa essa frase. Também te limita de crescer emocionalmente, porque você acredita que a vida é assim mesmo, ou a vida é tiro e bomba, é assim mesmo, você foi criado assim, e é assim que tem que ser, e você não busca alternativas. As crenças limitantes também atingem a sua vida social, o seu sucesso e a sua espiritualidade também. Porque você acaba, né, nem acreditando em muitas coisas, ou acreditando no poder, ou na fé, porque você foi criado de uma maneira de que não existe sucesso, não existe, né, desenvolvimento, tudo é difícil, e aí atrapalha até a sua espiritualidade.
Aqui o Jaime fez um... Ô Jaime, obrigado pelo seu comentário. Diz que quando me conheceu nos anos 90, me lembro de achar você uma pessoa à frente do tempo, uma pessoa interessante e diferenciada, principalmente da sua família. Ou seja, você encontrou o seu propósito. Isso é incrível. As pessoas sempre me viram como forte. E eu sempre me vi como sofrida. É incrível como que tudo começa no pensamento. Porque a minha realidade era muito difícil. Oi Maria, bem-vinda a essa live, querida. Estou falando sobre crenças limitantes hoje, tá? Tudo aquilo que a gente acredita que é uma verdade na nossa vida, a gente começa no pensamento e atrapalha a nossa vida de andar. Então na minha vida foi assim, a minha realidade era tão difícil, financeiramente e emocionalmente, então eu me via como uma pessoa triste e sofrida, mas os de fora sempre me diziam coisas boas sobre mim. E eu não me via como as pessoas me viam. Olha como que a crença limitante ela nos atrapalha. Eu não me via. Mas que bom que chegou em algum momento da minha vida que eu falei, chega, eu não quero mais ficar chorando pelos cantos, eu já tenho 40 anos, agora eu tenho 42. E eu falei, gente, não dá, já tenho filho criado, já tenho 2 filhos, e eu vou ficar chorando até quando? E eu achei que já não dava mais. Eu falei, então existe maneira de mudar o meu pensamento? Essa foi a maneira que eu busquei o conhecimento. Eu descobri a PNL, a Programação Neurolinguística, e eu descobri que a gente pode mudar o nosso pensamento. Ou tudo que está gravado na nossa mente. E aí eu falei, se eu posso, já falei em outras lives aqui, se eu posso mudar, eu sou a dona da minha vida. E eu sempre quis ser a dona da minha vida. Então aí eu me identifiquei com isso, cara. Agora só depende de mim. Não depende mais de ninguém. E eu não tenho que achar um culpado para tudo que deu errado na minha vida. Depende de mim. Então aonde que você começa a trabalhar para quebrar essas crenças? Agora, nesse momento, eu vou falar com vocês. Escolha, se você se identificar, esse tipo de sessão, gente, é maravilhoso para fazer 1 a 1, assim, sabe? Eu e você, mas numa chamada online, eu tô te vendo, você me responde. Porque eu não sei vocês que estão aí do outro lado, quais são as suas crenças limitantes? São várias, né? E aí, numa sessão de terapia, a gente passa por todas as áreas da vida. Aí eu vou te perguntar sobre dinheiro, o que você pensa sobre relacionamento amoroso, o que você pensa sobre a sua família, o que você pensa sobre o seu trabalho, o que você pensa sobre você mesmo. Sobre você mesmo. O que você pensa sobre você mesmo? Muita gente, como eu, há muitos anos, não vê o seu potencial, não acredita em você mesmo, em si mesmo. E aí numa sessão a gente vai falar várias áreas da vida. E aí a gente vai, resolver tudo por ali, Vai resolver um por um de cada item. Mas como é uma live, eu não escuto vocês e eu não teria condições de cada um falar aí as suas crenças limitantes, eu separei algumas. Então vocês peguem, se tiver alguma que é igual, você aplica para a sua vida. Se não, você pega a ideia de como é que faz e aplica naquilo que você sabe que te limita na vida, tá bom? Vamos tentar te ajudar dessa maneira. Exemplo, relacionamento amoroso. 3 coisas que você acredita. Esse é um exemplo de uma sessão, tá? De terapia. 3 coisas que você acredita sobre relacionamento amoroso. Aí eu anotei aqui. É difícil ser feliz. Não é uma crença muito normal, gente? Quantas pessoas vocês conhecem que estão solteiras aí? Que nem querem tentar. Nem querem tentar. É difícil ser feliz. Nenhum homem presta. Ninguém me merece. Ninguém me merece. Eu pensei também. Foram tantas decepções que eu cheguei a pensar. Todos esses, eu pensei, nenhum homem presta por muitos anos e ninguém me merece. A gente acaba pensando, caindo nessas crenças limitantes. Aí a gente pergunta, quanto você acredita nisso de 0 a 10? É difícil ser feliz? Eu acredito 8. Eu acho difícil. Eu só não acho impossível ser feliz. Mas eu acho que é um 8. Ou seja, 0 é pouquinho. Eu acredito pouco nisso. 10 é muito. Então eu acho que é difícil ser feliz.
E quanto você acredita de 0 a 10 que nenhum homem presta? Ah, é 10. Nenhum homem presta, é 10. Gente, eu estou contando coisas que eu passei, viu? Que eu passei. Foi doloroso. E ninguém me merece. Quanto você acredita que ninguém te merece de 0 a 10? 9. 9. Pode ser que alguém, para não dizer que é 10, pode ser que alguém me mereça. Então vê aqui que eu dei 8, 10 e 9. São notas altas, ou seja, eu acredito demais nisso, tá? É impossível. Relacionamento amoroso aqui, ó, 0. Aí vem a pergunta seguinte, coleguinha. Aí, lembra que a gente tá livrando-se das crenças limitantes? É assim que é uma sessão de terapia. Aí vem a próxima pergunta. Isso te ajuda ou te bloqueia? Toma! Isso te ajuda ou te bloqueia? Bloqueia! Bloqueia! Agora a gente chegou onde tinha que chegar. Entenderam como é pra gente desfazer? É como se desfizesse nós. Nós. Vai pegando uma corda bem comprida aí, ó. Porque nós temos milhares de nós que foram feitos na nossa vida desde que a gente foi concebido. E aí você vai desfazendo esses nós, tá bom? Vai desfazendo pra sua vida andar. Quanto isso te bloqueia? Bloqueia. Por quê? Eu estou compartilhando com vocês uma coisa muito pessoal da minha história de vida. Porque eu não tenho interesse nenhum, sequer, de olhar para um homem. Nem quero que olhem para mim. Eu tive umas decepções tão fortes na área amorosa que eu passei por isso, gente. Eu não queria que nenhum homem olhasse para mim. Se tivesse uma pessoa, cheguei na igreja, por exemplo, e tem uma rodinha de homens, passava do outro lado. Então, isso são crenças limitantes. Porque não existe todos os homens são iguais, nenhum homem presta. Não existe isso. Teve uma série de padrões. Eu sempre me relacionei com pessoas muito parecidas. E por isso que deu no que deu. Mas quando a gente acredita nessa verdade, ninguém me merece, nenhum homem presta. A gente fecha a porta. Eu fechei. Olha, eu tinha raiva de homem, viu? Vou confessar pra vocês aqui, não tenho vergonha não, porque o autoconhecimento, ele é assim. A gente tem que reconhecer as nossas dores. Eu estou reconhecendo em rede social, né? Na terapia você reconhece só pra terapeuta. A gente não sai por aí contando. Mas, gente, a gente fecha a porta. Qual é o problema de fechar-se para o homem, o masculino? Todos nós somos metade feminino, metade masculino. Isso eu aprendi na constelação familiar, que é uma das terapias que eu ofereço. Concordam comigo que na concepção metade é homem? Oi, tio Eduardo, bem-vindo. Metade da nossa formação genética é homem e metade é mulher? Vocês concordam comigo? Que 2 homens não conseguem gerar um filho, 2 mulheres não conseguem gerar um filho. Geneticamente falando, é impossível. É impossível. Então, quando nós temos muito problema com a nossa mãe, ou com o nosso pai, ou com um ex, por exemplo, que é homem, no caso meu, relacionamento amoroso, que você pega raiva ou aversão ao masculino, você automaticamente está destruindo metade de você. Porque todos nós temos dentro de nós a nossa força interior, que é da mulher, que é do cuidar, que é do amar, que é do dedicar-se, e a do homem, que é ir para a vida, que é sair para trabalhar, que é correr atrás. O homem, o lado nosso masculino, é esse lado que nos joga para a vida. A mãe cuida, o homem joga. Tanto que um filho cuidado com a mãe é bem cuidadinho, agasalhadinho, e um filho cuidado com o pai, como é? Eles fazem bagunça, eles fazem aventura, não tem consequências. Então, é essencial para o ser humano ter o contato com o masculino e o contato com o feminino. Então, a gente não pode aniquilar nem a pessoa, uma imagem feminina da nossa vida e nem uma masculina. E aí, sabendo tudo isso, aí eu tive que aceitar, respirar fundo e aceitar que os homens não são iguais. E eu gerei 2 homens. Deus só me deu homens.
Então, se eu odiar os homens, se eu não aceitar, se eu disser, sentenciar que todos os homens, nenhum homem presta, eu estou sentenciando os meus próprios filhos, que foram gerados por mim e que está sendo criado por mim. O primeiro, eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje, mas o segundo está sendo muito bem criado, gente. E aí, eu estou negando o meu próprio filho, os meus próprios filhos. Olha como que é complexo. Não é só um assunto. Nada na nossa vida é peça solta. Tá tudo ligado. Tá tudo ligado. Outro exemplo, relacionamento amoroso eu quis trazer porque eu sei que é bem corriqueiro, acontece com muita gente. Acontece com muita gente. Oi, Silvia, seja bem-vinda, querida. Obrigada, tia Glória, sempre pela sua confiança, tá bom? Eu sou muito feliz em poder fazer parte da sua vida, em poder te acompanhar nesse processo também. E eu fico muito feliz pela confiança que você tem, tá? No meu trabalho. Obrigada, Jaime. Obrigada mesmo por você entrar, por você estar aí também participando. Outra, eu separei 3 temas, tá bom? Porque a gente não tem muito tempo para ir profundamente. Lembrando que na sessão particular, a gente trabalha todas as áreas da sua vida que precisam desbloquear, tá bom? Segundo tema que eu separei, tempo. Falta de tempo. Aí eu vou te perguntar 3 coisas que você acredita sobre falta de tempo. Ah, eu não tenho tempo. Ah, eu não tenho tempo suficiente. Isso é o que eu acredito. É tarde demais para começar. Porque eu não tenho tempo. Eu já tô velha. Vou demorar para aprender. Isso é muito difícil, né? Ou eu também posso acreditar, não há nada que possa ser feito. Não há nada para ser feito. Porque o tempo, se eu acredito que eu não tenho tempo, eu também acredito que não há nada para ser feito. E quanto você acredita de 0 a 10? Aí a gente vai dar notas. Ah, eu não tenho tempo suficiente, eu acho que é 9. E realmente eu não tenho tempo suficiente, só se eu parar de dormir. E é tarde demais pra começar? Ah, eu acredito que também é difícil, viu? É difícil. As coisas hoje tá muito diferente. Ah, não. Nossa, os jovens... Não tem aquelas pessoas que falam assim, os jovens sabem tudo, os jovens nascem sabendo, criança já nasce com o celular na mão. E aí a pessoa se bloqueia. Sendo que tudo nessa vida a gente aprende. Se a gente aprendeu uma vez, a gente aprendeu a andar. A gente nasceu zerado. A gente nasceu zerado. Guardem isso pra vocês. A gente não sabia falar. A gente sabia nem se alimentar, mastigar alimentos. A gente não sabia. A gente começou pelo leitinho, depois passa pela papinha e depois vai indo mais, evoluindo os alimentos até a gente chegar na mastigação. Porque nem dente a gente tinha. Então, a vida é feita de ciclos. Então, a gente aprendeu uma vez. A gente aprendeu tanta coisa, por que a gente não aprenderia algo novo agora? Né? Então, esse de não é tarde demais, ou não tem tempo, não é possível, é só a gente olhar para trás de tudo que a gente já viveu e aceitar a realidade. Pode ser que agora é mais difícil, porque agora a minha mente tá mais cansada, vai demorar mais tempo. Mas a gente não pode aceitar o não como resposta. Aí eu perguntaria, né, sobre essa falta de tempo aí. Isso te ajuda ou te bloqueia? Você pensar dessa maneira, te ajuda ou te bloqueia? Nossa, bloqueia. Porque eu não tenho tempo, então eu não consigo fazer tudo que eu tenho vontade. E aí eu penso que é tarde demais para começar, porque eu penso que quem começou antes de mim já tá muito na minha frente. E se eu penso que não há nada que possa ser feito, por que eu vou tentar procurar uma alternativa se eu já acredito que não pode ser feito? Nada pode ser feito. Entende? Então, a nossa mente acaba nos paralisando. Nos paralisando. Para que eu vou buscar se eu já sei a resposta? Mais ou menos assim que a nossa mente pensa. Embora o nosso coração, digamos assim, eu queria que fosse diferente, eu queria ser bem-sucedido, eu merecia. É um duelo. Lembra dos desenhos? E nada por acaso. Por que criaram aqueles duelos dos desenhos infantis que tem o anjinho e o diabinho, o anjinho e o diabinho? Porque isso nada mais é do que o nosso duelo interno.
da nossa mente, do nosso emocional e racional. Emocional e racional. A gente pensa que poderia ser diferente, pensa que queria ser feliz, pensa que não sei o quê, mas a nossa mente está sempre nos levando pro lado contrário. Então, é uma dualidade que nós temos. E aí, quando você conhece a sua mente, quando você sabe o caminho para desfazer esses pensamentos, olha isso. Ninguém te segura. Oi, Fer. Olha, Fer. Pensei que não ia te ver aqui nessa live atrasada. Já tá quase no final da live, Fernanda. Bem-vinda. Seja bem-vinda. O terceiro tema que eu separei aqui para falar sobre dinheiro. Então, nós falamos sobre relacionamento. Olha o quanto bloqueia a sua vida. Você sentenciar a sua vida por relacionamentos mal sucedidos. O segundo que eu falei foi a falta de tempo. Quanto que a gente se engana sobre a falta de tempo. Ela tem muito a ver com prioridades. Com prioridades. Todos nós temos 24 horas por dia. Porque tem pessoas que realizam muito mais e outras que realizam menos. Não é a falta de tempo. É a falta de prioridade. A gente está perdendo muito tempo com outras coisas que não são importantes. Falta de objetividade. Aí a gente tem que fazer sessão individual para descobrir realmente qual é o problema na sua vida para ter essa crença de limitante de falta de tempo. Por isso que a gente tem que fazer todas as áreas da vida, porque as respostas vão aparecendo. Como se fosse uma roda, né? Um reloginho. Então, a gente vai passar por todas as áreas e não tem como a gente não descobrir onde está. Onde está o que está gerando essa crença negativa em você, tá? Oi, Mari, bem-vinda. Oi, Fer, que bom, né? Mas tudo bem. A Mari também, ó, você chegou e chamou a Mari, né? Mari, estamos quase finalizando a live aqui. E o último tema que eu vou falar aqui sobre crenças limitantes é sobre dinheiro. Então vamos falar 3 coisas que você acredita sobre dinheiro. É muito difícil ter dinheiro. Ai, que difícil. É muito difícil, muito difícil. Segunda, ser rico é pecado. Ser rico é pecado. Terceiro, eu não sei administrar o dinheiro. Ai, eu não sei cuidar de dinheiro. Ou tem pessoas que falam assim, eu sou muito gastona. Ai, eu sou muito gastona. Ó, eu sou muito gastona. Ponto final. Isso não muda. A gente se declara. Aí eu vou perguntar de 0 a 10. Quanto que você acredita nisso? Olha, que é muito difícil ter dinheiro. Nossa, 10, né? É muito difícil mesmo. Ser rico é pecado? Ah, talvez 8, né? Eu acho que algumas pessoas ricas podem ser pessoas boas. Eu acho que 8. Eu não sei administrar o dinheiro. Quanto você acredita nisso? Nossa, 10. 10. 10. Eu nem sei. Olha, dinheiro cai na conta, com 2 dias eu já não tenho mais nada. Sobra mês pro meu salário. Sobra mês pro meu salário. Aí a gente vai te perguntar. Pensar assim te ajuda ou te bloqueia? Ué, bloqueia. Se é difícil, eu penso que é muito difícil ter dinheiro, eu não vou nem tentar, porque é muito difícil. Quem aqui quer lidar com coisas difíceis na vida? Quem de nós? Ninguém, né? Outra, se você acredita que a riqueza é pecado, a sua mente vai te direcionar ao fracasso, mesmo que você não perceba, como a dualidade que eu tava falando aqui. Só o fato de você pensar que ser rico é pecado, você não vai agir. Ou quando você estiver ficando... Isso é um padrão identificado em muitas pessoas que começam a crescer na vida e do nada elas despencam. Por quê? Porque no inconsciente dela fala assim, cara, eu tô indo muito longe, eu tenho que dar um jeito de falhar, porque eu tô tendo sucesso e eu não posso ter sucesso. Pá! E aí ela começa de novo, porque ela tem potencial. Ela é uma pessoa que sabe fazer a coisa, sabe fazer um trabalho bem feito, tem reconhecimento, tem nome, enfim. E ela começa a crescer de novo, e aí quando ela vai chegando muito no topo, e aí ela tá acreditando que eu tô ficando muito rico, e aí pá, porque eu acredito, é uma crença limitante que ser rico é pecado. E eu não posso, eu não quero pecar.
Então acontece, às vezes a pessoa não entende por que ela conquista e perde, conquista e perde. Existem padrões, esse não é o único padrão. Existem vários outros, existe a questão da mãe, do pai, que a gente não pode, como eu já citei na constelação familiar, a gente não pode negar nossa mãe, não pode negar o nosso pai. Nós somos geneticamente metade homem, metade mulher, e a gente não pode ter conflito com nem o masculino, nem o feminino, porque se nós estivermos em conflito, nós automaticamente estamos em conflito interno, e aí a nossa vida metade anda, metade não anda. É incrível. Aí aqui, eu não sei administrar o dinheiro, me bloqueia, né? Aí eu vou querer ter dinheiro pra quê se eu não sei administrar? Entendem como que é limitante? Pra que eu vou ganhar tanto dinheiro se eu nem sei gastar? Nunca será suficiente, porque se eu falo que eu não sei administrar, então eu vou estar sempre gastando mais, gastando. Não existe limite. Aí, o que te bloqueia é isso? Se você acredita que você não sabe administrar, como você vai se motivar para ganhar dinheiro? Você sempre vai achar que não é suficiente, porque você não sabe administrar, ou você vai ter medo de ter muito, porque se no pouco eu não dou conta, imagina se eu tiver muito dinheiro, como que vai ser a minha vida? Eu tenho até medo. Ter medo sair na rua, de ter tanto dinheiro na conta, entende? Então, sendo que na próxima semana, não esqueçam, hoje nós estamos falando sobre livrar-se, desatar nós, livrar-se das crenças limitantes, que são aquelas que nos impedem de crescer na vida, que nos impedem de melhorar, que nos impedem de seguir. Na próxima, então nós estamos fazendo uma faxina, uma limpeza. Na próxima semana, a gente vai falar sobre ampliar as nossas crenças fortalecedoras. Aí, fortalecedoras são aquelas que nos jogam pra frente. Mas antes de nos jogar pra frente, a gente tem que saber o que nos puxa pra trás. Eu não sei quantos de vocês já viram uma ilustração de um elefante amarrado numa cadeira. É a crença limitante. Qual é a força que um elefante tem comparado a uma cadeira? Uma cadeirinha. Porque não existe cadeira pesada, né? Assim, impossível de ser arrastada. Qual o tamanho e a força que um elefante tem comparado a uma cadeira? Mas a cadeira é a crença limitante. É o que ele olha para pela cordinha e ele acha, a mente dele lembra que tudo começa no pensamento, ele é grande, ele é forte, todo mundo sabe disso, menos ele. Porque na mente dele, ele está lendo, o que ele está entendendo? Essa cordinha está me segurando. E essa cordinha é a crença limitante. E aí eu diria, cada um de nós somos um elefante amarrado numa cadeira. E essa corda é cheia de nó. Cheia de nó, porque não é só uma crença que nós temos, são várias. São várias. E elas afetam todas as áreas da nossa vida. Todas. Absolutamente todas. Então, qual é a maneira de se livrar, então, das crenças limitantes? O número 1 é identificar, né? Por isso que tem que ser uma sessão 1 a 1. E eu escuto você e você me diz. E eu vou te fazer perguntas e você vai me dar as respostas. E quando você me der as respostas, eu sei aonde está. Onde está a crença limitante. E a gente vai desatando o nó. A primeira coisa é identificar. Como que você vai desfazer algo que você ainda não sabe que existe? Então, a primeira coisa é identificar. Então, alguns de vocês já estão identificando através dessa live. Que é um conhecimento breve, né, gente? Eu não consigo chegar a fundo em cada um de vocês. Bem-vindo, Móveis Planejados. Muito obrigada. Muito obrigada pela sua audiência. O primeiro passo é identificar. O segundo é questionar. Questionar. Quase toda live eu falo isso. A gente tem que questionar os nossos pensamentos. Será que é isso mesmo? Será que é realidade? Será que eu não sou? Será que eu não sou capaz? Será que eu não mereço? Por exemplo, alguém que falou, né? Eu sempre falo isso, sou gastona. Será que eu sou gastona? Ou por que eu sou gastona? Quando é que eu gasto mais? Quer ver um caso bem comum entre as mulheres? As mulheres gastam mais quando elas estão tristes. Porque elas
Elas precisam compensar a tristeza que elas estão passando naquele momento. Então, o que ela vai falar? Eu mereço. Eu mereço ir comprar uma roupa nova. Eu mereço ir viajar. Ou então eu preciso fazer uma viagem porque senão eu enlouqueço. E aí é onde vem o questionar. Então, uma crença limitante, eu sou gastona. Tá bom, você é gastona, mas se você já sabe que você é gastona, o que você pode fazer para mudar essa realidade? E aí você começa a se questionar. Será que eu sou mesmo? A primeira pergunta é, será que sim? É isso mesmo? Ah, então tá. E aí o porquê eu sou? Em que momentos? O que acontece? Como que eu reajo? E aí a gente vai procurando essas respostas. Às vezes, as crenças que nós temos, algumas crenças que nós temos, nem são nossas. Nem são nossas. Como dinheiro não dá em árvore. Alguém inventou isso um dia e passou de gerações em gerações. Dinheiro não dá em árvore, como o Jaime citou aqui na live. Qual foi aquela outra? Se melhorar, estraga. Se melhorar, estraga. Quem teve coragem de criar uma frase dessa? Então não é da minha mãe, não é da minha avó, eu não sei quantas gerações já passou essa crença limitante. Ditadinhos, né, populares que se repetem por aí. E às vezes, não é algo da minha vida, que eu vivi para acreditar. É algo que vem já, cultural. Então, às vezes é algo que eu vivi, como as decepções nos relacionamentos. Eu criei uma crença porque aconteceu várias vezes, padrões iguais, e aí eu falei, isso é verdade. Homem nenhum presta. É verdade, homem nenhum presta, porque esse, tá. Às vezes é um fato que aconteceu na nossa vida. Às vezes é algo que nos ensinaram desde criança. Ser rico é pecado. Quanto maior o sucesso, quanto mais alto, maior o tombo. Quanto mais alto, maior o tombo. São coisas que a gente vai ouvindo. Às vezes é uma experiência pessoal. Às vezes são coisas que a gente ouviu da nossa família, que nos ensinou que isso era errado. E outras vezes são coisas que a gente ouve aleatoriamente, para ali, para cá, e a gente vai ouvindo. Porque lembre-se que nós éramos crianças. Nós nascemos com mente de criança. Purinho. Nós éramos puros. Então a gente pegou tudo isso. Porque a gente não tinha maturidade para julgar o que a gente ouvia. Essa é a chave da inteligência emocional, essa é a chave do autoconhecimento. A gente não tinha maturidade. Então tudo que nos era dito, a gente acreditava, porque a gente chegou depois. Quando a gente chegou, já existia uma sociedade, uma família toda constituída, e a gente acreditou que tudo aquilo que nos disseram era verdade. Mas hoje, a gente tem hoje a internet, graças à internet eu estou nessa live, e através de outras ferramentas da internet, que são os cursos online, eu também adquiri, essa informação está chegando mais longe. Então hoje, nós temos a informação que antes nós não tínhamos. E aí é onde a gente trabalha para desfazer essas crenças limitantes. Aí eu queria deixar aqui uma frase para vocês. Nenhum resultado é considerado fracasso. Isso também é uma chave do autoconhecimento. Nenhum resultado na nossa vida a gente pode considerar um fracasso. Tudo é feedback e aprendizado. Tudo é. Se eu soubesse o que eu sei hoje, eu não teria cometido os erros de ontem, certo? Então, mas hoje eu sei, então eu já aprendi. Isso é uma grande chave para a gente se abrir para o novo. Porque senão a gente vai sempre falar, eu já tentei, não deu certo, eu não tenho tempo, a gente não vai encontrar maneira. Eu sou gastona, por exemplo, a gente não vai encontrar alternativas. Então a gente precisa criar alternativas. Eu errei, aconteceu isso, eu deixei de fazer isso, eu pensava assim até aquele momento. E agora eu vou criando alternativas. E o que eu tive que passar, passou, e algo eu tenho que aprender. Porque esse é o grande... É doloroso, crescer dói, mas também, como eu diria, faz valer a pena o processo. Porque já pensou se a gente sofresse e só sofresse? Pelo menos sofreu, doeu, mas a gente cresceu. Então, o crescimento, o querer crescer, ajuda
a dar sentido para tudo aquilo que a gente viveu. Porque se falar para vocês que a gente teve que passar por tudo isso para nada, não teria sentido a vida, né? Então guardem para vocês essa frase de que nada, nenhum fracasso na nossa vida não existe fracasso na nossa vida. Nada do que deu errado até hoje foi fracasso. É um feedback ou um aprendizado. A gente aprendeu o que não deveria fazer, né? E aí agora eu queria perguntar pra vocês, né? O que você poderia, com base no que você aprendeu hoje, né? O que você poderia mudar na sua vida? Você quer colocar aí no chat pra mim? Quais são os aprendizados, assim, em que área? Nossa, eu nunca tinha pensado nisso, né? Sobre o relacionamento, sobre a família, o que eu penso sobre o próximo, o que eu penso sobre mim. Muita gente, como aqui eu citei, não se acha capaz, não se acha merecedor. Tem gente que fala que é burro demais, sou muito burro, sou cabeça dura, sou difícil de aprender. As pessoas falam pra si mesmo o tempo todo. Então eu queria te dizer agora que você já tem esse conhecimento, o que você pode mudar na sua vida, né? Daqui pra frente. Oi, Adriana, bem-vinda, querida. Nós já estamos finalizando a live aqui. Mas essas lives, elas estão gravadas, tá? Vocês podem voltar aí e reassistir. E eu peço que vocês também sempre encaminhem para os seus contatos aqui no Instagram, aqui no Facebook. No Facebook é só compartilhar no seu feed, né? No Instagram você tem que mandar para as pessoas inbox. E semana que vem tem mais. Então hoje nós falamos sobre nos livrar das crenças limitantes, de tudo isso que a gente acreditou que era verdade até hoje e que não é. Se pergunte sempre, de 0 a 10, quanto você acredita nisso? E depois se pergunte, isso te ajuda ou te bloqueia? E aí você já tem a resposta, é limitante. Quando te bloqueia, é limitante. Então, te atrapalha na vida? Atrapalha bastante. E aí você tem que desfazer isso. Então você tem que encontrar uma outra forma, que é a crença fortalecedora. A gente transforma o ruim em bom. E a gente, aí, como não há tempo suficiente, eu deixei para segunda-feira que vem a gente falar sobre as crenças fortalecedoras. Como criar crenças fortalecedoras, como aumentar o nosso repertório de crenças fortalecedoras. E aí a gente vai mudando a nossa mente e, consequentemente, os nossos resultados. Porque tudo começa no pensamento. O pensamento gera um sentimento que faz a gente agir daquela maneira que a gente acredita. Então, a gente muda o nosso pensamento de negatividade, a gente tira a negatividade, a gente coloca as positividades, mudança de mentalidade, mindset, que é um nome famosinho agora do momento. A gente muda o que a gente pensa a nosso respeito. E aí a gente começa a se sentir mais confiante e a gente começa a agir. Aí a gente começa a agir. Aí não existe mais desculpa, nem falta de tempo e nem nada, tá bom? Muito obrigada a todos vocês por estarem aqui comigo. Eu realmente sou muito grata pela fidelidade de vocês estarem aqui sempre comigo toda segunda-feira. Segunda-feira, 8 horas da noite no Brasil. Boa noite, tia Glória, querida. Vamos marcar? Vamos marcar para nos ver uma semana aí? Quero ajudar a senhora nesse processo, tá bom? E é isso, gente. Muito obrigada. Deus abençoe. Boa noite pra vocês. Hoje eu assisti só o comecinho do jogo do Brasil. Eu vi que ele fez em 7 minutos, ele fez um gol. Em 15 minutos ele tinha feito 3 gols, né? Depois eu não assisti mais, não. Tava na correria ali, dirigindo. Passei por um restaurante. Em 15 minutos que eu estive ali, eu vi que ele fez 3 gols. Depois eu nem sei se terminou de balde. Mas é isso, obrigada a todos vocês. Semana que vem voltem para a live para nós fazermos esse exercício de crenças fortalecedoras. E se você tem alguma dúvida ou você assim não tem certeza de quais são essas crenças que estão te limitando na vida, aqui no Instagram você vai ali no meu perfil, @nicknobrega, embaixo da minha foto tem um link. Nesse link você vai direto pro meu WhatsApp e você vai agendar ele comigo. No Facebook, a primeira sessão é sempre gratuita, gente. No Facebook, nessa live tem um link ali, você pode clicar nesse link direto no WhatsApp, ou também lá no meu perfil do Facebook, Monique Furtado Nóbrega, embaixo do meu perfil também vai ter um link, e aí você clica nesse link para falar comigo direto no WhatsApp. Foi 4-1. Ai, que? 4-1, Fernanda? Que barbaridade! Começou tão disparado. 4-1. Ah, legal. Pelo menos ganhou, né?
Então tá bom, gente. Obrigada. Deus abençoe, viu? Nos vemos na próxima segunda-feira. Vamos criar as crenças fortalecedoras na nossa vida. Beijo, bye.